deputada federal Carmen Zanotto, aqui presente nessa reunião, o deputado Júlio Garcia, o deputado Vonei Weber, o deputado Rodrigo Minotto. Vamos voltar um hospital primeiro, né? Depois outro hospital. Eu vou começar. Vamos dividir então a reunião em duas etapas, já que nós estamos tratando de dois hospitais, mas cada um tem um assunto diferente. Um é para tratar sobre a questão da saúde financeira do hospital e o outro é para aquisição de equipamentos para ampliação que o hospital está fazendo. Eu vou colocar primeiro o hospital. Pode ser o hospital. É o Braço Norte agora? Ou é de Laguna? De Laguna? Espera aí que eu não estou vendo, gente. Aqui é Laguna. Tá bom. Então, eu vou pedir então a manifestação de vocês para iniciar o Hospital de Laguna. Pode se manifestar ali se quiser. Eu não sei se tem microfone. Tem microfone ali. Aqui, ó. Boa noite a todos. Eu sou a doutora Tatiana, presidente do Hospital de Laguna. Cumprimento a todas as autoridades presentes. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para trazer a situação atual do Hospital de Laguna. E a gente fez uma breve apresentação para trazer um pouco do que o hospital oferta e para explicar o passo a passo de como chegamos na situação que estamos agora, certo? Então, o Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos é um hospital o mais antigo do sul do estado, uma instituição filantrópica. Hoje nós temos 96 leitos ativos, sendo 82 do SUS, e a nossa taxa média de ocupação é 62%. Desses atendimentos que a gente oferta no hospital, 94% são SUS. Mais de 3.400 internações por ano, mais de 37.500 atendimentos no serviço de urgência e emergência, mais de 14.000 atendimentos ambulatoriais, e a gente atende hoje mais de 60 municípios. Então, hoje o Hospital de Laguna já não é mais um hospital de cidade, e sim de região. Temos mais de 12 especialidades médicas. Pode passar. E a gente trouxe uma breve linha do tempo para mostrar essa questão da nossa situação financeira. Então, lá em 2022, nós tínhamos um custo mensal de mais ou menos 1.900.000. Os recursos que entravam, em média, no mês, eram 1.800.000, e isso dava um déficit mensal de 157.000. Um déficit que a gente entende financeiramente como sendo manejável, e a gente conseguia passar o mês manejando esse déficit que o hospital tinha. Nós tínhamos um convênio com o governo estadual, que era extra à política hospitalar catarinense, que nos auxiliava nesse custeio mensal. Esse convênio havia sido celebrado em 7 parcelas de 620, mais ou menos 620.000, e não era relacionado à pandemia. Isso foi um convênio pós-pandemia, que foi para cobrir o custeio da UTI e serviços adjacentes. Esse convênio finalizou em dezembro de 2022. Procuramos a Secretaria de Saúde, tivemos várias reuniões lá. Em conjunto, procuramos saídas, porque aquele convênio que havia sido celebrado anteriormente não poderia continuar. Então, conjuntamente, procuramos saídas, mas isso demorou 10 meses para acontecer. Então, durante esses 10 meses, a gente teve um déficit mensal na casa dos 550.000, que era esse convênio que a gente tinha com o Estado. Durante esses 10 meses, o hospital entendeu que estava se buscando uma solução para isso, e nós não reduzimos nenhum serviço, continuamos ofertando todos os serviços que a gente oferta no Hospital de Laguna. Fizemos um levantamento da dívida, e hoje a dívida está neste valor. Aqui dentro dessa dívida tem esse recurso que findou em dezembro de 2022, na ordem dos 550.000, e tem também o valor que nós estamos tendo que disponibilizar para uma obra, onde a Vigilância Estadual
fechou a CME do hospital. Então, para a gente conseguir readequar e voltar com o centro cirúrgico funcionando, podendo ofertar todas as cirurgias que a gente ofertava, enfim, a gente teve que fazer algumas adequações. Então, dentro do cenário que já estava difícil, com uma dívida enorme, a gente ainda teve que despender mais recurso, um recurso que não temos. Procuramos uma empresa parceira, estamos fazendo em vezes, né, dividido aí em 4 anos para conseguir fazer essa obra. Então, esse aqui é a nossa dívida atual. Pode passar, por favor. Então, atualmente, para vocês entenderem o nosso déficit mensal, o nosso custo atual, 2.160.000. O recurso que está entrando, em média, 1.600.000. Então, nós seguimos com um déficit de 520.000, mesmo a gente tendo conquistado o porte 4 na política hospitalar, onde a gente conseguiu recuperar 440.000 daquele recurso perdido. Então, e a primeira parcela entrou agora em novembro. Então, daqui para frente, nós temos um cenário favorável ao hospital. O que nos trouxe aqui para conversar com os senhores é o que ficou de passivo. Nós estamos aí com uma dívida de mais de 4 milhões e isso está nos levando a perder profissionais, porque essa dívida é basicamente com médicos, mão de obra médica e fornecedores. Então, nós temos já avisos da equipe de anestesia, que provavelmente não ficará conosco, de cirurgiões, cirurgião vascular, otorrino, e outros colegas médicos que estão começando a se desligar por conta dessa dívida. Mesmo a gente mostrando e eles entendendo que daqui para frente o hospital vai se equilibrar. Agora, o que ficou para trás, a gente não consegue pagar, porque a gente não consegue botar no custo mensal essa dívida que ficou. Então, a gente vem aqui hoje pedir ajuda, porque a gente entende que o Hospital de Laguna, nos últimos 4 anos, cresceu muito, oferta muitos serviços em toda a região, e a gente não gostaria de retroceder, de fechar serviços, né, de que a população acabe sendo prejudicada nesse sentido. Então, como mantivemos esses serviços todos funcionando, mesmo nos momentos mais críticos desse ano, a gente acredita que conseguirá manter esses serviços para frente, mas nós precisamos de ajuda para pagar esse passivo. Então, a gente vem hoje pedir ajuda e apoio para que a gente consiga seguir ofertando tudo que a gente oferta no hospital. Boa noite a todos. Meu nome é Chayene, sou diretora administrativa do hospital. Só para passar aqui a composição do nosso déficit, né? A gente dividiu ele, desses 520 mil, no que ele é, o que corresponde a cada parte, né? Os 157 ali é o que já existia, que é o que a gente conseguia manejar. Então, o hospital recebia uma emenda parlamentar, 300 mil, 200, 100, e isso ia dando um apoio e a gente conseguia equilibrar e virar esse mês. 184 mil é em acordo dessa dívida passada, que a doutora estava passando até agora, desses 4 milhões que se tem em dívida. Então, a gente negociou algumas demandas. Então, a gente tem aí 184 de parcelamentos para frente, que vai onerar o nosso mês. E 178.750 é a diferença de valor que a gente recebia de recurso mensal no ano passado e que falta, no caso, no caixa do hospital nesse mês, né? Então, a gente vem buscando, inclusive, apoio até na Prefeitura de Laguna para que a gente tente aumentar esse valor de diferença. A gente tem diversos pedidos lá para a gente estar tentando aumentar também o recurso que vem do municipal. Então, a gente busca hoje um apoio, né, de todos vocês para que a gente consiga equilibrar novamente as contas do hospital e voltar, né, o hospital aos poucos aí crescendo e melhorando e ofertando mais atendimento. Obrigada. Bom, esse foi o pedido feito a alguns deputados referente à questão do Hospital de Laguna. A gente já esteve aqui discutindo também sobre outras questões também da rede hospitalar, na bancada do Sul. E alguns deputados manifestaram essa angústia do Hospital de Laguna, que presta um serviço aqui para Murel, para toda a região Sul, diante das dificuldades que eles estão apresentando. Secretária, durante todo o ano, né, a gente acompanhou até algumas reuniões feito na secretaria,
E eu vou colocar para os deputados aqui que estão presentes também, que se queiram se manifestar alguma questão referente ao ato, mas a solicitação, enfim, do hospital é que a gente possa, perante a força nossa do Sul, dos deputados que aqui estão representando o Sul catarinense na Assembleia, encontrar uma solução dentro desse apelo que o hospital faz. Principalmente, acho que a angústia deles é para poder findar o ano de maneira mais, uma saúde financeira melhor. Não sei se algum deputado vai querer se manifestar, ou a secretária também, fazer alguma manifestação. Ficou bem claro, né? O recado, né? É uma questão de... O secretário agora pode... Obrigada. Eu quero tanto saudar os deputados do Sul quanto os dirigentes do Hospital de Laguna. Acho que um esclarecimento aqui se faz necessário. Um dos convênios que a gente não pôde renovar é porque o hospital teve habilitação de UTI, se eu não estou equivocada, foi esse? Foi, né? Pelo Ministério da Saúde, daí a gente encerrou os contratos por fora do Estado. Laguna foi isso? Não, gente, só porque eu tenho... Mas eles tinham um PHC. Isso, tá. Então, assim, o Estado de Santa Catarina, no governo anterior, optou por uma política hospitalar, que a gente tem debatido, inclusive, aqui na Assembleia Legislativa, que buscava dar um certo equilíbrio, mas que, por outro lado, ele traz algumas cláusulas que, por exemplo, de quem não cumprir com as metas tem que fazer devolução do recurso. Os senhores deverão estar recebendo, se não esse ano, para votar do ano que vem, uma forma de perdão para o conjunto de hospitais, que não é de pouco dinheiro. Isso ultrapassa 200 milhões de reais de recursos da PHC que foram repassados e as metas não foram cumpridas. Então, ninguém pode não cumprir com o que está em contrato, em convênio, porque nós sabemos todos aqui que somos da administração pública, e dentro da administração pública, ou você cumpre o objeto contratado, ou você faz a devolução do recurso. Impossível a gente pedir devolução de recurso para os hospitais, que a gente sabe as dificuldades. Portaria 277 é de conhecimento dos dirigentes hospitalares. Ela está em revisão, inclusive apresentamos ela na reunião da segunda-feira passada para a UESC, FEUESC e FEOSC. Reunião essa que a Secretaria de Estado não discute mais esse assunto só a Secretaria de Estado da Saúde, a gente discute também com a representação dos municípios, e eu não posso antecipar nada, até porque a gente não terminou a pactuação, gente. Então, é complexo você ter um grupo de trabalho de municípios, do Estado e dos hospitais e antecipar o que será. Mas a modalidade de pagamento não será mais nem de forma convenial e nem de forma de devolução de recurso financeiro. Nós estamos falando aí que esse ano nós vamos chegar próximo a 500 milhões de reais da política hospitalar, que praticamente 50% desse recurso, por força de contrato ou convênio, deveria voltar. Então, eu compreendo a questão do Hospital de Laguna, mas a Secretaria de Estado fez a tarefa dela também, que readequou e, inclusive, reviu o porte do Hospital de Laguna, que vai contar muito para os convênios seguintes. O que eu posso perguntar e também dizer, né, a gente está fazendo todo o esforço para, até o dia 15, pagar todas as emendas federais. O Hospital de Laguna recebeu não só emendas federais, como tem ainda emendas federais para receber. Então, eu não sei se aqui foi descontado, porque não foi pouco recurso que foi inserido nessa conta aqui, né? Já foram pagos emendas federais da deputada Ângela Min, emendas federais da Dona Ivete. Só de aguardando documentos da entidade, nós temos... Isso não 300, não está aqui. Milhões? Isso, quando entrar, ele supre os 5 milhões? As emendas que já entraram já foram utilizadas para suas finalidades. Essas que vão entrar, a gente vai conseguir, por exemplo, tem uma emenda para custeio para material e medicamento. A gente vai utilizar ela por mês agora, né? E aí ela ajuda a... Que entraria nesses 5 milhões. Não, gente, mas, por favor, a gente sabe como é que se administra um hospital. O convênio tu pode pagar dali para frente, mas o recurso do mês tu pode pagar qualquer conta anterior. Todos nós sabemos disso, certo?
que não é só o federal, o incentivo hospitalar, a contratualização também segue a mesma lógica. Aquilo que entra nesse mês, eu posso pagar as contas dos meses anteriores. A única coisa que não pode pagar a conta de mês anterior é convênio, porque tu não pode pagar a dívida antes do primeiro depósito ou antes do convênio estar assinado. Tá? Então, eu não tenho muito o que dizer, gente, desculpa. Essa é a verdade. Eu não posso chegar aqui e, de pronto, dizer, não, nós vamos reconhecer uma dívida de mais 4 milhões. Eu tenho 100 e poucos hospitais no estado de Santa Catarina, cada hospital está nessa condição. Então, ou a gente faz com que os hospitais consigam, porque a gente vai, inclusive, hoje nós não pagamos mais uma IH para cirurgias de média complexidade, todas as cirurgias foram já majoradas em 100%. Então, mais a consulta, temos problema sim, de falta de pacientes, e o hospital tem um problema que é um pouco mais grave, que é o centro cirúrgico foi desativado, sim, não por desejo da Secretaria de Estado da Saúde, mas por questões de norma sanitária. Nós também temos que privar pela segurança dos pacientes. Eu não posso ter um centro cirúrgico em que a central de material está condenada. Ou seja, o projeto, não adianta nem eu dizer quanto é que vai custar a reforma. Né? O Arion esteve lá, o próprio secretário da Casa Civil tem conversado conosco, mas eu não tenho nada para fazer até que o projeto não esteja aprovado pela Vigilância Sanitária, que está em tramitação. Então, o centro cirúrgico deverá ficar desativado até a gente conseguir fazer com que a reforma dentro da norma sanitária, porque não adianta a gente reformar fora da norma sanitária, porque nós vamos esbarrar num problema. Não autoriza a abertura. Então, o que a gente recomenda? A planta tem que estar assinada pela equipe da Vigilância Sanitária, porque é o instrumento que daqui a 2 anos ou daqui a 1 ano chega um outro fiscal lá, vai olhar a planta, vai olhar o executado, se não está dentro do que deve ser executado, não manda refazer, e aí é recurso. Né? Vocês estiveram na vigilância hoje. Isto. Mas daí isso não é dívida, gente. Não, por favor. Daí vocês me apresentam uma dívida de 4, sendo 1 milhão de investimento. O que acontece? A gente botou tudo que vai onerar o nosso mês. Só isso aí, para fazer, vai dar uma parcela de 30 mil. Gente, escute, o Arion esteve lá com vocês, certo? Nós estamos acompanhando. Ontem ainda eu pedi como é que estava o projeto. Eu tenho uma demanda. Desculpa, gente, vocês são administradoras tanto quanto eu. Eu não posso trazer uma conta de 4 milhões, sendo que 1 milhão é para investimento ainda. Gente, por favor, então, assim, a Secretaria está lá à disposição, vocês podem discutir conosco o quanto vocês desejarem, certo? A gente trata todos os hospitais da mesma forma, fizemos todo o esforço, ampliamos o porte do Hospital de Laguna, sim, merecedor, sim, ninguém fez nada que não fosse, mas isso estava parado. A gente fez a revisão para Laguna, exatamente também para ajudar. Por quê, gente? A Secretaria de Estado da Saúde tinha convênios se sobrepondo. Só que ninguém, no futuro, quando seremos questionados pelo controle externo, como exatamente estamos sendo pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, pedindo o que o Estado repassou para cada uma das unidades hospitalares, quem cumpriu, quem não cumpriu, quanto cumpriu e qual é o estouro de caixa daqueles que não cumpriram individualmente. Por isso que a gente está lá discutindo, já tem a minuta pronta, estamos fechando com o governador e o secretário Cleverson a forma de fazer o perdão, que vai ter que ser uma medida provisória de anistia, de que não é pouco dinheiro. Não estou dizendo, porque... Tem estipulado de cada hospital? Tem um levantamento individualizado de cada uma unidade hospitalar. Tem. Porque até julho do ano passado, todas as unidades hospitalares estavam protegidas em função da pandemia, que não precisavam cumprir nem metas qualitativas, nem metas quantitativas. Até julho. Apesar de que em Santa Catarina era até janeiro, lembram? A lei federal para nós preponderou. Ou seja, tinha uma lei estadual que dizia até janeiro, mas tinha uma lei federal que dizia até julho. Então, a gente adotou de julho para cá, entendendo que podia ter rescaldo, e teve realmente. Né? Então, cobre-se metas
da PHC só de julho para cá. É desse total que a gente está falando dos impactos. Então, o único compromisso que eu posso assumir aqui é: eu não vou ficar aqui no microfone discutindo tabela, porque isso é delicado, exige equipe técnica. Eu estou aqui com a Arion e a Hanna, que cuida da contratualização, e compreensão. Então, o que é dívida, o que é investimento. No meu entendimento, a obra do centro cirúrgico não pode ser considerada como dívida. Tentar entender aqui. Então nós baixamos para 3.300 isso. Mas dentro daquela... Tá, e dentro dessas emendas que alguns parlamentares enviaram, tem o total disso que poderia ser usado? No caso, isso aí é para quê? É para custeio? Qual é a soma disso aí? Nós temos algumas emendas que estão para entrar, que são para equipamentos, para investimento. Esse já vem definido já. Definido com plano de trabalho. Mas a secretária tinha dito antes aqui que tinha algumas emendas que estavam para vir que eles poderiam usar para essa 3.300 amenizar. Sim. Teria o total disso aí ou não? Isso entre esse ano? Só de custeio tem R$900 mil, que estamos aguardando documentos da entidade. Que seria 900 mil. Gente, é até o dia 15 de dezembro. Por isso que a gente está insistindo com todas as emendas federais, que as instituições entregarem a documentação, que não são poucas ainda, nós vamos pagar todas, e todas as instituições sabem que nós estamos cobrando, e cobrando mesmo.
Por quê? Porque o recurso já entrou, não tenho por que ficar com esse recurso. Eu já coloquei emenda federal e nunca as instituições que eu indiquei receberam. Todos os deputados federais, inclusive, e aqui funciona um pouquinho diferente, porque daí a relação de vocês, dos deputados e deputadas estaduais, é direto com a Casa Civil, né? Mas as federais que são comigo, que também passam pela Casa Civil, eu comunico, inclusive, o parlamentar do dia do depósito da emenda. Por quê? Porque é uma forma de dar contrapartida para ele que está nos encaminhando a emenda. As nossas daqui são um pouco de TEV, né? Que daí a transferência é ainda mais simplificada, e quando a instituição também é por convênio, que também daí os deputados têm uma outra forma de acompanhamento aqui das suas emendas, né? Tanto os deputados estaduais e federais. Mas esse recurso entra, além do recurso deste mês, que da produção dos serviços que a gente tem procurado e tem mantido, além de pagar o reconhecimento de tudo aquilo que tinha atrasado, tanto é que, na medida provisória que a gente vai mandar, a gente já está pensando e precisa colocar uma cláusula de barreira, porque nós estamos no mês 11 ainda recebendo contas de 22, de que não foi pago a produção de tal mês, não foi pago, por exemplo, no último final de semana eu recebi, mas não foi pago duas parcelas da hemodiálise. Eu digo, mas eu não tenho isso na secretaria. Não, mas é que por isso, por aquilo, por aquele outro. Então, a gente quer também colocar uma cláusula de barreira, tem uma anistia, mas não tem mais como a gente continuar um ano depois recebendo dívidas que teriam sido não pagas no momento adequado. Tá? Então, a gente não tinha essa informação, você já estava até dia 15, então, com essa informação, já se deduz essa dívida mais 900 mil. Daí nós estaríamos hoje aí 2.400, já melhoramos. 5 já baixamos para 2,5. Eu penso também, quero aqui já parabenizar aí e agradecer a presença das pessoas que estão aqui conosco, tanto o Braço Norte quanto o Laguna, nossos colegas deputados da Bancada do Sul, também a nossa secretária Carmen, né, que se faz presente. Muito obrigado, secretária. Mas uma coisa é certa, se bem colocou aqui que o hospital ele mudou de porte, então a deficiência financeira diminuiu, já dá para fazer a gestão equilibrada. Mas também vale lembrar que os profissionais eles têm que ter esse conhecimento, e vocês afirmam que eles já têm conhecimento. Tem que também convencer eles a vocês pagar isso a longo prazo. Porque se não tiver instituição, o hospital vivo, eles também vão aplicar o serviço deles de que forma? Então, eles também têm que entender que o ganha-pão vem porque tem um hospital. Tendo um hospital e ele está equilibrado agora, devagarinho vai se pagando a conta velha. Nem que seja em 3 anos, 4 anos, 5 anos, tudo bem, mas vai se pagando devagarinho, então vai minimizando esse problema. Mas tem que ter uma gestão muito firme para fazer com que a gente não perca esse equilíbrio, né? Mas convencer também, é lógico, esse é um trabalho, né, de convencer os colaboradores que lá atrás teve dificuldade, que não receberam, mas já estão recebendo, então a vaca não está morta, a vaca continua viva, eles têm a oportunidade de continuar trabalhando dentro e devagarinho ir recebendo, né, aquele atrasado, que de uma forma ou de outra o Estado contribui com um pouco, o parlamentar contribui com um pouco, o deputado federal, e assim vai acontecendo e vocês vão trabalhando isso. Então, eu vejo assim que se do 4, quase 5 já para em 2 com 900 que entra, é o trabalho de vocês também de ficar garimpando ou convencendo os parlamentares de colocar dinheiro no hospital de Laguna. Então, esse é um trabalho árduo, mas é necessário, tem que ser feito. Então, enfim. Mas já pelo que eu percebo, vai diminuindo um pouco o percalço aí, né? Só para tentar entender que algumas reuniões que a gente fez lá com a secretária, algumas eu participei, outros deputados participaram, tinha uma... Eu posso estar falando besteira, mas tinha uma reclamação que quando foi... renovado o convênio, aquele convênio do ano passado, depois teve o convênio que não teve esse convênio esse ano e depois foi feito um convênio em abril, é isso ou não? Faltaria janeiro, fevereiro e março? Ou não teve isso? Não, então estou enganado, desculpa. É porque o Hospital de Laguna é contratualizado com o município, o contrato não é conosco. Não é igual ao de Sara? Não. Tá. Não, é diferente. O de Laguna, a contratualização do hospital é com o município, então nós temos um convênio da PHC. Como a gente sabia que precisava rever a PHC em função
das metas que estavam lá colocadas e os hospitais não iriam conseguir cumprir, porque era a voz corrente dos hospitais que não adiantava ter lá 100 cirurgias. Ó, eu estou vendo aqui, as pessoas que estão na plenária estão dizendo, é verdade. Então, não adiantava dizer que tinha que fazer 100 cirurgias para ficar com aquele dinheiro, se o hospital não tinha capacidade de fazer mais 100 cirurgias. Lembrando que as 100 cirurgias seriam pagas em separado, né? Não estava dentro daqueles critérios da PHC. Tudo que fosse feito seria pago, mas quem fizesse 95% ficaria com 100% do total da PHC. Então, para aqueles que não são contratualizados pelos municípios, é um convênio. O que é que a gente fez? Pediu, não renovou e fez um convênio de 6 meses. Tanto é que a gente tomou cuidado da parcela de janeiro e fevereiro pagar numa única etapa para já ajustar março, porque também a gente só pode pagar convênio de 2 parcelas, se tiver uma pendente já, esbarra e não pode pagar a terceira. Então, essa situação, nos hospitais que aconteceram, só para vocês terem ideia, quanto é difícil isso, eu tenho vários hospitais que eu terminei de pagar a PHC deles de 2022 no mês de outubro de 23. O convênio deles de 23 foi celebrado agora. Por quê? Por uma série de questões que daí, né, não nos cabe aqui ficar discutindo, mas é verdade. Tem hospitais que receberam as parcelas de 22 agora em 2023. Então, na nova proposta, eu não quero mais trabalhar com convênio, em hipótese alguma. Primeiro, porque convênio é uma outra modalidade. Convênio vem com folha de pagamento, senhores deputados. A folha de pagamento não pode ser do Estado, ela é da instituição. Então, convênio para folha de pagamento, nós estamos aí abrindo um precedente e um risco jurídico futuro muito grande, porque cada hospital tem sua gestão. Se um hospital não corresponde com os direitos trabalhistas, isso pode, inclusive, sobrar para a gente como pessoa física, porque tu faz convênio para pagar folha de pagamento, né? Então, a nossa nova modalidade não deverá ser convenial, nem para quem é sob gestão plena dos municípios. E, numa outra, eu estou vendo com muito bons olhos. O Hospital de Laguna, gente, vocês me perdoem, mas eu não tenho tudo mais na cabeça da dimensão que é a secretaria, né? Mas qual foi também a nossa defesa? Hospitais que têm UTI precisam ter alta complexidade. Não vão sobreviver se ficarem só com UTI de recebimento de pacientes. Ou seja, não roda UTI. O paciente que vai parar na UTI é um paciente crônico, que ali fica 1 semana, 2, né, 15 dias, 30. Esse paciente precisa de UTI? Precisa, mas também precisa rodar com o pós-operatório de maior risco. Então, para alguns hospitais, tanto é que a gente já conseguiu, eram 12, agora já são 13 hospitais que nós conseguimos incluir na política de alta complexidade da ortopedia. Isso começou a fazer com que a gente consiga rodar as cirurgias ortopédicas, porque nós estávamos só com 18 unidades, as maiores do Estado, que já eram sobrecarregadas pelas emergências, daí nunca tinha centro cirúrgico para fazer o eletivo. Agora, a gente está conseguindo fazer cirurgia. O sul do Estado tem uma característica de disputa já entre as regiões, o que é muito salutar, né? A gente já está com vários serviços que não tem mais um paciente de esterectomia, não tem um paciente de cirurgia geral. Estão pedindo, por favor, mande paciente de catarata. Tanto é que tem vários hospitais recebendo pacientes de outras regiões, inclusive da Grande Florianópolis, porque tudo que eles estão executando, nós estamos pagando. Então, para nós, o limite não é nem o contrato do hospital. Se passou de 25%, faz aditivo de 25%, não dá mais para fazer aditivo, faz novo contrato. Agora, não pare de operar por limitação, e para nós não existe mais PPI. Que existiria PPI se eu dissesse para o município A é X cirurgia, para o B, pela população, é Y. Para nós, está na fila, precisa ser operado. Só não pode nem furar fila. E uma coisa que a gente está discutindo com os hospitais é o paciente sai do nosso mapa cirúrgico, do CISREG, e vai para o mapa cirúrgico do hospital. E o que a gente está vendo? Nós estamos operando com mais celeridade os pacientes que entraram para a fila cirúrgica depois do dia 30 de janeiro e com menos intensidade os anteriores. Então, agora a gente documentou cada hospital e a gente precisa agora,
A gente sabe que está lá no drive a anotação não quer agora, não quer agora, não quer agora, não compareceu uma vez, não compareceu duas, mas a gente precisa agora que o profissional assistente do paciente, o cirurgião, diga por que não operou, porque não dá para a gente continuar procurando o paciente ou perdendo vaga de centro cirúrgico porque o paciente não chega. Aí alguém me diz, mas a senhora não pode tirar da fila. Mas eu também não posso permanecer com pacientes que não vão, certo? E o prejuízo ele é da sociedade como um todo, porque pense que de cada 10 cirurgias, 3 eu estou perdendo, porque o paciente não compareceu. Aí, esse dia, a gente estava numa discussão. Mas tu não pode. Tá, e se eu perder o concurso público? Quando é que eu vou fazer de novo? Só o dia que abrir. Se eu perder o vestibular? Só se eu tiver inscrita em outro. O avião ainda tem no dia seguinte, né? Mas tem algumas coisas que é mais... Exatamente, que são mais complexas. Então, a equipe médica está lá, está aguardando... só de 4 anos depois. Né? Obrigada, deputado. Mas é verdade, então não tem segunda chance, terceira. Então, o que a gente deve estar deliberando na reunião de quinta-feira da CIB? Uma falta justificada, ok. Não posso agora, não quero agora. Gente, não quero agora pode ser 5, 10 vezes. Eu tive cirurgia da campanha da reconstrução mamária, do não quero agora, só em 2024, 50%. Aí a fila não anda, né, para alguns procedimentos. Enquanto isso, o outro fica esperando e perdeu aquela vaga. Então, o que eu posso dizer para o hospital é as portas da secretaria continuam abertas, tanto continuam que o Arion, que é do nosso gabinete, esteve pessoalmente lá, ficou, sim, sensibilizado, na viagem já me mandou as fotos, mas eu digo, Arion, não posso fazer nada até não ter projeto aprovado. Quando a gente tiver projeto arquitetônico aprovado, na vigilância sanitária, a gente pode discutir como apoiar o hospital. Tá? Para a gente tentar objetivar, então, encerrar essa questão do hospital, secretária, tentar, não sei se os deputados concordam aqui, o Minotto, o Júlio e o Vonday, teria uma saída diante assim dessa dificuldade que eles têm hoje de fechamento de conta, final do ano, e aí esses 2 milhões e pouco que faltam, ter um termo de compromisso, alguma coisa de que o hospital tenha que cumprir algumas metas e a secretaria ter uma liberação agora para que eles possam sair dessa questão que estão agora? Teria uma evolução de conversa entre o hospital e a secretaria para poder encontrar um rumo para eles não ficarem nesse impasse? Algo que vocês possam estar conversando entre secretaria e hospital? Tentar encontrar uma saída? Vou deixar alguma coisa. Porque eu também tenho parte do que eu tenho, eu não tenho mais investimento nosso, está se dando pelo Mas a gente colocou alguma coisa que também consegue cobrir. Eu tenho que ver com a estrutura de governo, não tenho. Tá, eu conversei com a secretária aqui, tá? Depois eu vou conversar com os deputados. Alguma questão que a gente encontrou aqui que ela, de acordo com como a gente suprir, ela possa suprir também, tá bom? Então a gente volta a conversar depois sobre isso. Aí nos próximos dias eu fico aqui para a gente conversar depois com os deputados, procura a secretária para a gente definir de acordo, montar alguma questão de acordo com a sinalização que ela deu, tá bom? Tá certo, a gente agradece, né? E fica à disposição também para qualquer dúvida, qualquer outra informação que vocês acharem que seja importante. Obrigada. Tá? Vamos agora, Braço Norte. Vocês estão liberados, tá? Depois a gente... E a gente trouxe o contrato. Não, aqui dentro de Florianópolis. Sim, para atender 100%. Pode começar. Obrigado. Boa noite a todos. Secretária, prazer. Deputados, prazer.
Fugindo um pouquinho do protocolo, só queria fazer um agradecimento especial aqui. Já cumprimentei ele antes, o Orion, pelo trabalho que ele desenvolveu junto com o Brás da Federação na questão do piso nacional da enfermagem. A gente critica, busca soluções, mas quando o trabalho realmente é bem feito e profissional, né? Então, Orion, sabe o quanto foi desgastante, as noites em claro, todo o estresse, as dúvidas, as repetições. Então, parabéns, parabéns mesmo. Tá? Parabéns mesmo. E estendo esses parabéns também, Hanna. Tanto nós pentelhamos lá na CES por vários anos, mas sempre tivemos o teu apoio, sempre bem objetivamente, nem tudo conseguimos. Então, muito obrigado também de coração. Tá? A Maiara está de licença maternidade, mas te manda um abraço. Tá bom? A nossa diretoria, que voluntária também, que largaram seus afazeres para estar aqui conosco hoje. Então, nosso muito obrigado também. Nós vamos fazer uma rápida apresentação também da nossa instituição. Esse é o nosso Hospital Santa Terezinha, em Braço do Norte. Hoje está com 88 anos. Tá? Aqui embaixo, onde é que a secretária está apontando a caneta, é a estrutura atual, e do lado ali a ampliação, que depois nós vamos ver numa amplitude maior. Pode passar, por favor. Aqui é a nossa diretoria hoje, nosso presidente Pedro, o Carlinhos Fornaza, que está aqui, o Jairo, o Lauro Rita, o Marcos Michel estão aqui, os demais, infelizmente, não puderam. Aqui a foto maior do nosso hospital. Essa aqui é a estrutura atual, com 7.500 metros quadrados. Ali ao lado, a ampliação que o hospital está sofrendo da questão da UTI. Aqui a nosso escopo dorsal, mas o principal que eu só quero chamar a atenção é ali na visão, que nós queremos ser reconhecidos pelo cuidar das pessoas. Eu acho que esse é o objetivo principal de quem trabalha da saúde, é cuidar das pessoas. Um pouquinho também do nosso mapa estratégico, né, que nos baliza o nosso planejamento. Então, pode voltar, por favor? O nosso mapa ele já planejado de 2023 a 2025, então baseado nas 4 perspectivas, e quem conhece o BSC aqui sabe. Tá? Então, o nosso mapa que nos baliza todo o nosso planejamento. Pode passar. O hospital já tem 2 certificações, que é a prevenção e enfrentamento da pandemia de coronavírus livre e da questão das boas práticas de prevenção e controle de infecção. E já contratamos também, há uns 3 meses atrás, estamos em processo de avaliação e diagnóstico, junto com uma das 8 acreditadoras do Brasil, que é o IPAS, a questão da acreditação nível 1 da ONA. Já estamos na questão do relatório, dos apontamentos do relatório e melhoria com previsão de conclusão até fevereiro ou março do ano que vem. Hoje a nossa estrutura se compõe rapidamente de 69 leitos, maternidade, pediatria, unidade de internação 1 e unidade de internação 2. Rapidamente, aqui uma foto nossos leitos de maternidade, pode passar, da nossa pediatria, do nosso centro cirúrgico, que hoje tem 3 salas, sendo uma de backup. E aí vem uma questão que a secretária falou antes, da questão das metas da PHC, porque muitas vezes a meta estava estipulada, mas não se tinha capacidade operacional para cumprir essas metas. E nós fomos um exemplo clássico. O nosso ambulatório de saúde, que hoje tem 25 especialidades, que inclusive atende o SUS, 25 especialidades ali na região. Pode passar, por favor. O nosso pronto-socorro também, 24 horas, com 2 médicos plantonistas e 6 especialidades de sobreaviso médico. O CDI, o nosso CDI, cujos equipamentos, faltando 1 ou 2, são os mais modernos do sul do estado. O nosso tomógrafo, e aqui tem 2 exemplos, volta, por favor. O nosso tomógrafo e o nosso mamógrafo digital, fora o restante dos equipamentos. Pode passar. E aqui o que a secretária comentou antes, da questão das cirurgias oculares. Santa Terezinha, a Hanna, nós tivemos lá em 2018, né? Nós começamos com o mutirão das cirurgias oculares.
Até agora, nós já realizamos 6.760 procedimentos. Só esse ano aqui já foram 2.150 procedimentos. Então, lá na região sul, no Florianópolis para baixo, Santa Terezinha, com esse trabalho desenvolvido e com o apoio da SES, é referência nesse trabalho. Pode passar, por favor. Aqui, vou me deter um pouquinho, aqui é a evolução dos nossos números do Hospital Santa Terezinha. Tá? Vamos começar de trás do maior para o menor. Santa Terezinha, em 2022 e 2023, ele atendeu pessoas de 17 estados do Brasil. Ele atendeu, desses 17 estados, secretário e deputados, 266 municípios. De Santa Catarina, nós atendemos 124 municípios, pacientes de 124 municípios. Então, o hospital ele não é mais do município, ele não é mais do Vale do Braço do Norte, ele já é um hospital regional, até por uma questão de rota turística lá. Os nossos atendimentos hoje, se vocês observarem ali no total de atendimentos, 88 mil atendimentos, 86% desses atendimentos são pelo Sistema Único de Saúde. O nosso pronto-socorro, que em 5 anos dobrou o número de atendimentos, passando a 42 mil, 95% do nosso pronto-socorro é atendimento SUS. 95%. E a campanha de eletivas que foi feita agora, que o ano passado nós fechamos 2.800 e poucas, 83% é SUS. Então, esses são os números da evolução do hospital. Em 5 anos, aumentamos quase 70% o volume de atendimentos. E o nosso geral está em 86%, secretária, de atendimento SUS. Inclusive, no Porte 3, que foi do ano passado, da PHC, o Hospital Santa Terezinha, ele foi o melhor classificado no Estado na matriz de avaliação de desempenho, entre os hospitais do Porte 3 do Estado, no percentual aquele da matriz. Então, essa é a importância do Santa Terezinha para a região e para o Estado de Santa Catarina. Pode passar, por favor. Tem o número de cirurgias até a competência setembro, que é quando a gente tem processada, não? Quanto por cento aumentou do comparativo do ano passado? Vai aumentar, vai para 3 mil e pouco, 83%, secretária. Não vou chutar agora o número, mas eu posso buscar. Mas aumentou Aumentou o número de cirurgias comparando o mesmo período de 23 com 22. Sim, aumentou tanto que nós já superamos o número de 2022, nós já superamos agora na semana, se eu não lhe minto, semana retrasada. Mas aumentou, sim. Tá? Inclusive, nosso drive lá até janeiro estava com 4 pacientes, a senhora teve lá no hospital também, era aqueles 4 que não dependiam da gente, tá? E está naquela situação, graças a Deus e a todos os nossos colaboradores. E aqui, que é o objetivo mesmo do nosso foco, aqui é hoje essa ampliação da instituição com leitos de unidade de terapia, intensiva. Então, aqui só um breve resumo, para se alongar. Aqui estão todas as aprovações, inclusive a aprovação da ANARC, que nós tivemos. Aqui é só uma planta visual, né, da estrutura atual do hospital, aqui do lado esquerdo. Aqui do lado direito é onde é que está a ampliação, aqui com a flechinha para cima. E tem outros 2 projetos, se me permite, outros 2 projetos que nós tivemos que deixar em stand-by ainda pela questão que nós estamos aqui, que é a ampliação do nosso centro cirúrgico e do nosso pronto-socorro. Tá? Projetos futuros, esses que, inclusive, já está sendo trabalhado. Pode passar. Então, a nossa ampliação ali, o que ela se compõe, gente? Ela se compõe de um pavimento térreo, onde é que nós vamos mudar todo o CDI de lugar e todos os ambulatórios. Então, todo o nosso CDI que está no prédio antigo, ele vai vir para o prédio novo, e o ambulatório também vai ficar no térreo. No primeiro pavimento que vão ser localizadas as UTIs. Esse projeto é anterior à pandemia, então o projeto prevê 20 leitos de UTI, só que nós vamos, obviamente, começar com 10, mas a estrutura deles vão ficar pronta, até porque a gente sabe as dificuldades de custo operacional e manutenção de UTI.
a gente sabe o que é essa luta dos hospitais, mas a principal conquista disso tudo, além dos leitos de UTI, secretário, é uma agência transfusional, que também faz parte desse projeto. Hoje, para vocês terem uma ideia, secretários, quem precisa de sangue ali no Santa Terezinha tem que ir a Criciúma buscar, o familiar tem que ir a Criciúma buscar. Entre ir e voltar, e os testes de hemocomponentes levam em torno de 5 a 6 horas. Aí não tem como esperar. Então, a agência transfusional, que realmente, secretária, é a maior que eu vejo, além da UTI, mas é a questão da agência transfusional. Agência transfusional. Tá? No segundo pavimento. Aqui a evolução da obra, rapidamente. A obra começou, depois de tudo aprovado pela vigilância e todos os órgãos, começou em fevereiro de 2022. Tá? Só volta um pouquinho. Fevereiro, mês 4, aqui como é que estava 6 meses depois, no mês 8. Aqui como é que ela estava em março, tá? Nas primeiras fotos. Aqui como é que ela está hoje, no mês 11, externamente. Podem ver que já está rebocada, começando o reboco. Aqui na parte térrea, como é que ela está internamente já, está num processo bem avançado mesmo, na parte térrea. Tá? Aqui a localização da UTI, onde é que vai ter uma cópia espelho, são 10 leitos para frente e mais 10 para trás futuramente, mas eles vão ficar prontos. Então, é o estágio atual da UTI e aqui mais leitos de internação no segundo pavimento. Pode ir. Então, gente, o que nós estamos solicitando para isso? E antes de mais nada, secretário, o agradecimento pela questão do nosso arco cirúrgico. A senhora sabe quantas batalhas e desencontros se passou. Né? Então, o nosso agradecimento da diretoria, era uma emenda que era o mesmo valor, ninguém sabia, já tinha um plano de trabalho. Mas foi solucionado, graças a Deus, graças a SES, o agradecimento. Claro, eu dizia que o dinheiro que estava lá, ele dizia que não, eu dizia, está. Não, mas não é emenda. É porque tinha uma emenda no mesmo valor. E aí a gente fez o valor do arco em ser os mesmos 500 mil, daí a confusão era, mas o que é isso? Tanto que apresentamos um plano de trabalho de outras despesas, como Laguna, a mesma coisa, gente. Mas está lá, já está, graças a Deus, conseguimos retomar. Essa aqui é a perspectiva da UTI. Então, a obra ela tem início, meio e fim, e está aqui o deputado Volney, que é um dos nossos maiores apoiadores, junto com o governo do Estado também, que destinou 2 milhões, com o prefeito Beto, de Braço do Norte, também da Prefeitura, que destinou 4,2 milhões. Então, a obra vai ter início, meio e fim. Tivemos um percalço nessa obra, a senhora pode ver que ela já está adiantada, que é a questão da climatização. Então, nós já estivemos uma vez conversando sobre isso. A climatização, desde essas alterações e exigências da vigilância, ela não pode, agora tem que ser renovação diária em todo o ambiente hospitalar, desde recepção, desde consultório, tudo. Antes a gente poderia botar um split, tranquilo, a vigilância ia lá, aceitava, e agora não, agora é chiller, é renovação diária. Só que para isso, para essa situação aqui, o hospital não tem esse recurso, porque a mudança de valor foi muito grande mesmo. Então é isso que a nossa diretoria está aqui, até se alguém dos diretores puder falar, é isso que nós estamos pleiteando para essa conclusão da obra. É o investimento de 3,7 milhões. Esse valor foi levantado em setembro, em agosto, talvez agora esteja um pouco mais, um pouco menos, mas é mais ou menos 3 milhões e 700, 3 milhões e 800. Então, esse é o pleito do Hospital Santa Terezinha, para que a gente, sim, consiga passarmos lá com todos os leitos para 108 leitos, que é esse nosso objetivo, e para transformar o Braço do Norte ali, secretário, porque o que acontece hoje, a senhora sabe melhor que a gente. Criciúma, Tubarão, então o Braço do Norte também quer assumir um pouco essa demanda, quer assumir esse papel, quer se vocacionalizar para complementar também os serviços de saúde da região.
é transformar realmente Braço do Norte num polo de saúde. Não sei se alguém dos diretores quer... Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade de a gente estar aqui hoje, né, para essa reunião. Eu só gostaria de complementar, né, que desde que a gente criou esse grupo para fazer a gestão do hospital, a gente sempre teve muita preocupação em fazer um trabalho profissional e ter uma gestão bem profissional, né? Tanto que a gente sempre conseguiu honrar os compromissos, a gente nunca teve problema de atrasar pagamentos de nenhum tipo, certo? Então, o hospital, desde 2017, ele está muito bem gerido. A gente pegou com dívidas, a gente foi sanando, foi enxugando, né? E quando a gente teve esse projeto dessa ampliação, a gente falou que nós só iríamos iniciar quando a gente tivesse o recurso pronto, porque justamente a gente não queria começar uma obra e não terminar. E aí, assim, né, deputado Vonley, conseguimos os recursos, iniciamos a obra, e aí tivemos essa surpresa, né, de a gente ter que mudar todo o sistema de climatização. Um valor que antes a gente ia gastar em torno de R$200 mil, passou para 3.700.000. Né? Uma outra coisa que é importante também, que paralelo a isso, né, essa obra, muitos outros gastos o hospital está bancando. Por exemplo, agora nós vamos fechar todos os móveis do hospital, que vai ter um valor de 300 e poucos mil reais, né? O hospital vai bancar isso, né? Ou seja, então a gente está fazendo também a nossa parte. E a gente queria, né, que o Estado e que os deputados aí nos ajudassem para que a gente, ano que vem, a gente pudesse inaugurar essa obra e dar uma qualidade melhor, não só para Braço do Norte, né? São 5 municípios ali que são atendidos diretamente ali pelo nosso hospital. Então, eu acho que a região nossa merece isso, né? Só ressaltando, né, que a climatização hoje vai corresponder a quase 40% do valor total da nossa obra. A gente é tão significativo isso que pegou para nós que a gente, apesar da nossa segurança de ter ela concluída, a gente está um pouco apreensivo, né, com esse valor tão grande que nós temos que ter nesse momento para a obra não paralisar, né? E ela está num estágio que, se a gente não investir agora na climatização, a obra vai parar e não vai ter a nossa tão sonhada concretização que a gente está programado para o início do ano que vem, né? Que a obra está pronta e nesse primeiro momento já está a parte de baixo funcionando, né? E nós já começaram a ter 2 entradas e ficar a entrada atual só para emergência e todas as outras entradas do hospital ser para a área nova. Presidente, eu só queria aqui, primeiramente, parabenizar aí a toda a diretoria, né, ao Pedro, que é o presidente do hospital hoje, tanto o Victor, que é o diretor administrativo lá, né, assim como também cada membro aqui dessa diretoria que vem prestando um serviço exemplar, não para o hospital, mas sim para a nossa gente, para o povo que depende daquela unidade, que depende daquele serviço, né? Assim como os colaboradores que fazem um trabalho também exemplar. Eu tenho dito, hoje dá gosto de entrar naquele hospital. Não para buscar serviço, eu não quero isso, eu não quero lá buscar serviço. Mas dá gosto, deputado Júlio Garcia, pelo fato da gestão, pelo hospital organizado, cheiroso, bonito, né? E que vem crescendo com os atendimentos bem logo aqui demonstrado, através do gráfico aqui apresentado pelo Victor aqui nessa noite. Mas, assim, é lógico que também de uma forma muito responsável foi debatido muito a questão da implantação da UTI. E nós debatimos muito isso, e isso também é uma preocupação, acredito eu, do governo, da secretária, nesse momento, diz, vamos fazer uma UTI. Vocês sabem da responsabilidade? Nós sabemos. Eu posso dizer aqui que nós sabemos da responsabilidade, porque isso foi muito debatido, entendendo que nós temos que ser autossuficientes na UTI, atendendo convênios, atendendo o particular, dando a oportunidade daquele que vem de forma emergencial para o hospital, mas fazendo as cirurgias, os convênios e assim por diante, para ter realmente uma receita que venha a
a atender às necessidades do dia a dia da própria entidade. Então, isso foi muito debatido. Mas é lógico, mas também lembro muito bem que os recursos já estavam, parte dele disponível. Quando vem a pandemia, os preços, ou pós-pandemia, após a parte crítica da pandemia, os preços dos produtos estouraram. Por exemplo, o ferro, que era R$ 4,00 o quilo, foi parar em R$ 10, R$ 12 o quilo. Estou falando de um item da construção civil. E que isso tirou o nosso planejamento, podemos dizer assim. Mas, mesmo assim, o hospital fez o quê? Ele decidiu não iniciar a obra, não contratar a construção e aguardar um pouco aquela febre dos preços altos, daquela loucura. E quando isso paralisou, que normalizou e teve uma queda não tão significativa, mas deu uma estabilizada, foi aonde se retomou as conversações, se buscou, né, então, complementar o que faltaria, porque já tinha o recurso praticamente garantido, mas naquela brincadeira de preço, de loucura de preço, a diferença foi de quase 3 milhões de novo. Pô, 3 milhões é muito dinheiro para uma entidade e aí ficamos nessa insegurança. Aí fomos buscar no governo, deputado e prefeitura de Braço do Norte também colaborou e colaborou muito. A gente equilibrou de novo essa conta. Então, vamos iniciar o hospital. Com o quê? Com os recursos garantidos. Então, a gente não tomou o início de uma obra sem ter os recursos garantidos. Então, aqui nós não podemos tratar como irresponsabilidade o que está se solicitando aqui hoje. O que estamos solicitando aqui é uma surpresa negativa que veio ao nosso conhecimento quando que as normativas mudaram. Quando nós tínhamos um investimento, bem falou o empresário aqui, o Carlos Fornaz, que faz um trabalho voluntário lá para o nosso hospital. Ele informa que era 200 mil, a parte de refrigeração, e quando que nós fomos surpreendidos aí com 3 milhões, quase 4 milhões. Então, isso tira o equilíbrio, tira o chão, e é isso que a gente vem nesse momento aqui, reivindicar, secretária, junto ao governo do Estado. Tenho certeza e convicção que o nosso governador Jorginho Melo, também da sua pessoa, são muito sensíveis quanto a isso, mas que aqui não estamos tratando de má gestão, não estamos tratando de responsabilidade, mas sim de uma surpresa de uma forma negativa, mas que tem que atender às normativas, e dentro disso precisamos aí de um auxílio para fazer com que essa obra tenha o seu começo, seu meio, seu fim, e que lá na sua finalidade a inauguração, mas sim o bom atendimento. Então, essa é a nossa reivindicação, mas eu quero aqui parabenizar a forma de como o hospital e toda a sua diretoria e os colaboradores vêm tratando aquela entidade de uma forma sempre muito responsável. Então, esses parabéns eu quero deixar e pedir aqui, né, a sensibilidade que eu tenho certeza que existe da nossa secretária para ter um olhar, né, para fazer com que essa obra não tenha percalços agora de travamento ou coisa parecida, que venha a prejudicar o andamento de todo um sonho, não um sonho ilusório, mas de um sonho real, com os pés no chão, com os recursos garantidos, mas que houve uma surpresa aí no meio do caminho, e isso tem que ser superado. Então, juntando as mãos, eu acredito que a gente supera. Então, esse é o nosso pedido, através da senhora, que também leva nosso governador, e que nós, deputados da bancada do Sul, também podemos estar empenhados em reivindicar ao nosso governo esse olhar e essa sensibilidade quanto ao Hospital Santa Terezinha. Muito obrigado. Eu vou me manifestar bem rapidinho, né? Vou ser bem célere, até pelo adiantado, já está todo mundo já cansado aqui, nós estamos desde cedo, mas a pauta é muito importante. E eu quero só parabenizar também, como ratificar o que o deputado Vonei falou. Eu tive a oportunidade de lá visitar agora, recentemente, o Hospital Braço Norte. Dá para ver a empolgação, né, o sentimento que a cidade tem para que aquela obra evolua e está evoluindo, e de todas as nuances que já foram explicitadas aqui, da importância da gente não paralisar, disso continuar. E secretária, hoje a gente fez o convite à bancada do Sul para que a gente pudesse encontrar um caminho para que eles possam também adquirir essa oportunidade já desse recurso que é necessário para a climatização. E aí o anseio é que o governo do Estado possa estar participando e, juntamente conosco, a gente criar aí uma situação onde a gente possa dar uma resposta para a comunidade braço-nortense. O secretário, então. Júlio vai falar alguma coisa? Que bom, então,
tendo em vista adiantada a hora, não sei, senhores, mas tenho certeza que tem mais agendas, porque a gente viu, né, todo o plenário principal sendo preparado. Eu também retorno para a Secretaria de Saúde. Eu conheço o hospital, a equipe do hospital sabe, eu já estive lá. A gente não pode ficar com obra parada, porque o prejuízo é maior. Realmente, a Anvisa e a gente, enquanto secretários de Estado, nós já abrimos uma discussão, inclusive em função não só do custo de instalação, mas o custo de operação das exigências que estão sendo impostas e que já estão sendo revistas. Eu não posso aqui dizer qual será o parecer final, mas a mudança do sistema de ar-condicionado não teria muita explicação para esses momentos. É claro que a gente torce para nunca mais ter uma pandemia, mas a gente sabe que também algumas questões estão sendo postas que não tem toda Não teria sentido fazer assim? Está sendo discutido, porque está sendo, inclusive, exigido esse sistema para as UPAs, unidade de pronto atendimento. E isso vai inviabilizar a manutenção das estruturas. A gente precisa dar segurança, mas não tem nenhuma comprovação científica que o sistema de ar que nós tínhamos nas nossas UTIs não funcionava. Tanto é que hoje, se possível, nós não temos mais aquelas UTIs 100% fechadas, né? Se trabalha com muito vidro, porque a pessoa saiba quando é dia, quando é noite, porque senão ela perdia a noção. Eu trabalhei numa UTI assim, se perdia a noção das horas, e o paciente já fazia confusão se ele estava de dia ou estava de noite, o que também não era bom para o quadro clínico. E essa discussão não fui eu que levei, mas ela já chegou numa reunião nacional da necessidade de revisão. É claro que talvez a gente tenha que tomar uma decisão antes de qualquer outra posição federal, mas, assim como para as demais obras, eu, inclusive, estou tomando cuidado de... ninguém vai fazer nenhum ato irresponsável, tudo que a gente está fazendo na secretaria, porque, senhores, eu peguei 880 milhões de reais entre convênios celebrados, tipo assim, 40 milhões celebrados, empenhados 3, pago 600 mil, de uma obra de 79 milhões. Então, tudo aquilo que a gente está fazendo tem que fazer com a garantia do devido pagamento. Senão, a gente prometer e não entregar é tão complexo quanto... Então, diga não, né? Mas não fique prometendo exatamente aquilo que tu não vai executar. Então, a gente conseguiu realmente, e aqui quero mais uma vez, estou na frente de 4 deputados, amanhã ou hoje de noite, nós vamos estar pagando 24 milhões, é isso? Das cirurgias eletivas? Quanto? Nós chegamos a abrir uma janela, que é porque a gente só consegue pagar depois de processado, né? Então, todos os meses tem pagamento, mas o processamento da competência setembro ficou pronto agora. Isso é só para os senhores terem noção do volume de procedimento cirúrgico que a gente está fazendo. Só que isso só está sendo possível em função do nosso orçamento, mas em função do apoio da Assembleia Legislativa, junto com os demais poderes, que somou 30 milhões de reais, a bancada do ano passado para este ano, 50 milhões de reais, 30 milhões da Política Nacional de Redução de Filas. Mas aquilo que a gente recebeu, eu agora há pouco levei o susto, eu digo, meu Deus, 24... Claro, se tu aumenta a cirurgia, tu aumenta o pagamento, né? Não tem jeito. Mas isso só para mostrar o quanto a gente está buscando cumprir com a orientação e determinação do governador, que a gente precisa estancar essa situação, né? Então, e quando eu digo que a gente está operando mais pacientes de 31 de janeiro para cá do que o saldo que ficou dos anteriores pela dificuldade de localização, de não quero agora, já fiz, mas não vou assinar a declaração de saída da fila, porque fiz lá em 2018 e não me chamaram até lá, então não quero mais, né? Então, e aqui a gente fica feliz, tem 4 pacientes, esses 4 pacientes, a gente precisa zerar essa fila, porque eu somos 4 de um hospital, 10 do outro, aí vai indo, mas se ele não quer fazer ou se ele não tem condições de fazer, a gente precisa, e nós vamos tomar esse cuidado de dar o devido encaminhamento junto com os órgãos de controle externo, porque isso não nos deixa ter tranquilidade, porque nem o profissional que está dentro do hospital, o médico, que é o responsável, se ele começa a operar outros pacientes, se ele não fez uma justificativa clara do porquê que esses 4 continuam lá, ele pode responder, né?
O mesmo vale para a direção e vale para nós que estamos aqui no órgão central. Então, é uma tarefa árdua. Eu quero agradecer todos esses dias. Sei que Laguna teve que interromper, não foi por vontade da direção, mas também a gente precisa da devida segurança, né? Quem é da área da saúde sabe da importância que é a gente cumprir as normas. Nós mesmos, nos nossos próprios hospitais, estamos numa luta gigantesca para a gente regularizar a situação sanitária, porque a gente tem os nossos próprios, né, com a situação sanitária que não tem todos os alvarás ainda necessários, mas a gente está à disposição, os pleitos a gente acolhe, tem questões que a gente precisa discutir, daí ver quais são os encaminhamentos. Agora, tudo que foi designado, tanto de emendas dos deputados estaduais e deputados estaduais, quanto dos deputados federais, que são do exercício de 2023, dos estaduais têm uma conduta, né? O deputado Júlio sabe do que eu estou falando, então, esses estão sendo mais, tem algumas pendências de anos anteriores, que daí é uma discussão entre os parlamentares da nossa Casa Civil, que a mim cabe cumprir. Tá? E vou cumprir com muito zelo, porque essa é a determinação do governador Jorginho, nenhum níquel de emenda parlamentar ficará conosco. Inclusive, os hospitais que receberam mais recursos do que seu teto de MAC, eles vão receber, só que ele não recebe como MAC. Aí vai receber como investimento. Se é um equipamento que ele precisa, se é uma reforma, se é uma pintura ou uma ampliação, eles vão receber como investimento para a gente cumprir com as normas federais. Então, a gente troca de fonte 223 para fonte 100 e repassa o recurso como investimento, daí aqueles que ultrapassaram o teto MAC. Tá? Nós queríamos incluir no orçamento do ano que vem já essa climatização. Não dá. Mas como é que nós poderíamos evoluir isso, deputado Vonday? A gente pode ter uma evolução aí de conversa com o Estado, com a secretária, para dar um norte para eles, para ver se eles têm quando a secretária fala, a opção seria tentar reduzir esse custo de acordo com a normativa, é isso? Com as normas que estão sendo exigidas? É que nós, a vida toda, trabalhamos com sprint em centro cirúrgico, com sprint em UTI, com janelas abertas em UTI, até para ventilar, para não ficar mais aquela coisa. E, com a pandemia, houve uma norma, que a gente chama uma RDC da Anvisa, que determina que o sistema de climatização seja esse sistema totalmente em descompasso com aquilo que o Sistema Único financia e a norma. Isso está sendo discutido? Isso está sendo discutido via nacional. Qual é o prazo? Não, é por isso que eu disse que eu não sei se vai dar. Não, por isso que eu disse que eu não sei se isso vai corresponder para essa unidade ou para as futuras unidades. Mas essa discussão já chegou e já está sendo travada em Brasília para que a própria Anvisa faça uma reavaliação da exigência sanitária que ela está fazendo com relação a esse novo sistema de ambientação dos ar-condicionados, do sistema de ar-condicionado das unidades hospitalares. A única coisa que nos preocupa é que, se houver uma simplificação do sistema, a obra, bem visto aqui, ela está em andamento. Ela estando em andamento, também é lógico que não vai se investir todo aquele valor de 3 milhões e alguma coisa numa única hora. Por quê? Desde a hora que definido a obra em andamento e que o sistema adotado é esta nova norma, tem que ser indo preparando a obra para receber esse equipamento mais lá na frente, as tubulações e assim por diante. Então, enfim, não vai se investir todo o dinheiro numa hora só, acredito eu. Lógico, a máquina vai ser lá no final, mas que tem que ter, então, eu penso que o encaminhamento da obra do jeito que está planejado já agora, porque se vier uma definição diferente da Anvisa, está aí o que nós já temos preparado. Vai simplificar? Tem como ainda? O sistema não dá mais para fazer isso. Então, o que nós precisamos, secretária, é uma sinalização de que o governo é parceiro desta obra, no sentido de desvincular alguns recursos para ir custeando a aplicação desse novo equipamento. Para lá, no final, né, o investimento maior é na máquina, então é mais na ponta. É que esse equipamento, deputado, ele fica entre o forro e a laje. Então, ele exige um outro
toda uma outra modelagem Isso. de instalação que não é aquela que nós estávamos habituadas, que davam resposta, mas que, com a alteração sanitária, eles não têm autorização para mexer uma vírgula daquilo que está no projeto, se não houver alteração da RDC. Então, não adianta dizer que vai dar para a gente fazer de outro jeito. Eu não posso dizer, eu só posso dizer que essa modelagem exigida ela é tão complexa que ela passou a ser discutida como é que a gente vai fazer a revisão, porque se a gente precisa de pressão negativa, se precisa de pressão positiva, não é um hospital de altíssima complexidade para ter uma exigência deste porte numa UTI que será uma UTI de porte 1. Não existe mais porte 1, desculpa, porte 2, né? Aquelas que tinham de porte 1, a gente nem fala mais, a gente fala só 2 e 3. Né? E, paralelo a isso, tem uma coisa que é necessária, gente, né? E eu repito aqui porque eu vou continuar insistindo. Não dá para a gente pensar em ter os hospitais não sobreviverão tendo UTI sem ter, pelo menos, uma alta complexidade. Não sobreviverão. Por quê? O paciente precisa rodar. O paciente precisa rodar no fluxo do hospital. Então, quando eu só recebo o paciente crônico, que vocês aí não é nem demanda espontânea, não é aquele que chegou pela emergência, é aquele que vai pela regulação, né? O hospital ele patina realmente. Então, quando a gente insiste na questão de pelo menos uma alta, é na lógica de que as UTIs que saíram do papel em função... A UTI de Laguna é fato concreto. Ela só saiu do papel por causa da pandemia. Só, porque ela é... Quem conhece a história dos hospitais de Santa Catarina sabe que há mais de 20 anos se discutia a UTI de Laguna, inclusive com outros espaços prontos, e não conseguia fazer funcionar. Por quê? Porque tem que ter um intensivista, porque tem que ter equipe, tem um custo. Dentro da política hospitalar, por exemplo, nós estamos discutindo o custo de leito de UTI, né? Como forma de complementar. Nós entendemos todas as colocações e concordamos certamente tanto quanto como deve ser evoluído quando nós tivermos a UTI em funcionamento, né? É bem entendido da nossa parte, quanto o que diz respeito a essa norma da Anvisa, que ela não é cabível, com certeza, ela deve ser revista. Mas, pragmaticamente, nós temos que, nesse momento, nós temos realmente que definir como proceder, porque a diretoria em si, nós somos aqui todos voluntários, desejamos fazer o melhor para a nossa comunidade. Foi um pleito, uma necessidade. O banco de sangue é uma necessidade bem sabida, de vida ou morte para tantas pessoas. E nós precisamos de direcionamento prático, né? Do que fazer. Nós precisamos, nesse momento, defender essa verba para que essa obra não pare. O Carlos acho que pode até dizer a respeito da construção em si, mas o fato é que nós precisamos, nesse momento, definir a verba para fazer isso aí, senão nós vamos parar. Eu tenho uma proposta aqui que eu queria apresentar, dentro da linha de raciocínio. Eu só queria só complementar, né, que nós estamos no estágio da obra, que a partir de janeiro, se a gente não tiver com essa infraestrutura sendo feita, a obra vai parar, porque daí ela já está entrando na parte de acabamento, né, ou seja, tem que começar a colocar forro, pintura, cerâmica, e aí não pode fazer nada sem essa infraestrutura. Então, nós precisamos definir isso para poder contratar os trabalhos de infraestrutura. O equipamento, não, o equipamento vai ainda mais 3, 4 meses para frente. Mas a infraestrutura, a tubulação, essas coisas, tem que já estar passando, porque senão tu não consegue mais dar andamento na obra. Só antes da sugestão do deputado Minotto, falar assim, hoje nós convidamos a secretária para que, através de um pedido do Hospital de Laguna e através do pedido do Hospital de Braço Norte, pudesse apresentar as suas demandas, né, e as suas necessidades. Claro que a secretária não vai vir aqui agora, e isso vai ter que ter uma discussão entre os deputados e depois com a secretária para ver, dentro das possibilidades, o direcionamento que a gente vai fazer, né? Então, a importância de hoje era para colocar a realidade, e nós sabemos da urgência. Mas não tem como, numa audiência, assim, a gente chegar e dizer vai ser isso é uma questão que ela vai ter que estudar, nós vamos ter que estudar. E aí, diante desse compartilhamento e discussão que nós vamos ter, nós vamos daí tentar dar uma resposta mais efetiva para vocês. Por favor. Só para concluir,
ouvindo aqui atentamente as manifestações, o município, o Estado da União, não é uma empresa particular que você pede e amanhã você recebe. Depende de ter orçamento para isso também. A minha sugestão é que a bancada do Sul pudesse apresentar ao nosso relator, que está fazendo a proposta de lei orçamentária anual, que apresentasse uma emenda para que fosse aprovado, e aí sim, o ano que vem, o Estado tem a condição de executar essa emenda que será apresentada pela bancada do Sul, e aí é uma questão de ordem legal. Então, se nós tivermos um orçamento para esta finalidade, especificamente para essa execução, fica bem mais fácil de você buscar o financeiro, o recurso para a execução dessa obra. Então, a minha proposta seria essa: a bancada apresentar uma emenda, uma proposta de emenda ao nosso relator, que está construindo ainda a LOA do ano 2024, que vai ser concluída essa semana, e aí sim a gente ter esse tempo hábil para a execução dessa obra. Janeiro e fevereiro, vocês nem querendo vai acontecer algo de desembolso, mas a gente busca a formalização legal desta execução para o ano, o exercício 2024. Nós podemos... Sim, mas se, como você falou, se isso for incluído no orçamento, a gente souber que esse recurso vai estar disponível ano que vem, a gente consegue remanejar, né, deputado Vonei, do recurso que nós temos para fazer essa infraestrutura que é necessário agora e depois se remaneja com o próximo recurso. Né? Eu estou de acordo com a proposta do deputado Minotto. Acho que daí é uma questão da gente evoluir entre nós, como que nós vamos fazer isso para tentar colocar no orçamento, juntamente com a secretária, para ver se é um encaminhamento, né, que pode ser dado, bem alinhado nessa questão. Isso nós vamos ter que discutir nas próximas horas, próximos dias, porque a gente está discutindo já a lei orçamentária, encerra o ano legislativo agora, na semana que vem, na outra. Então, acho que é um encaminhamento para a gente dar uma resposta mais efetiva rapidamente. Né? Eu sei que todo mundo fica um pouco frustrado, que todo mundo queria sair daqui já com o cifrãozinho na cabeça, né? Mas tem que ter mais uns passos para ser dado. O importante é que hoje a secretária nos recebeu, nos escutou, e a gente vai evoluindo essa conversa nos próximos dias. Acho que é uma boa ideia, deputado Júlio, acho que a ideia do deputado Minotto, deputado Vonei, acho que é uma boa ideia para a gente tentar evoluir. É isso? Secretária. Bom, eu vou cumprir com o orçamento. É claro que a gente sabe... Assim, a gente acha que tem coisas que a gente precisa discutir de outra forma, com toda sinceridade, para a gente poder construir, né? Porque a gente tem cotas de emendas que são impositivas, tem cotas de emendas que são extra e tem cotas do orçamento, que é quando cai na peça, que foi a sugestão do orçamento. Né? Eu tenho um orçamento, esse orçamento do ano que vem é um orçamento também robusto, mas é um orçamento que a gente tem vários compromissos em todos os hospitais. O que a gente está defendendo gente, obra iniciada precisa ser concluída, não se inicia outra obra sem a gente ter a garantia da conclusão, e a gente vai ter que dizer um pouco mais de não para algumas obras que estão sendo pensadas e que não têm viabilidade. Ou seja, já tem unidade central, aí eu quero mais outra unidade central, porque aquele prédio eu vou fazer outra coisa. O dinheiro da saúde ele é finito, todos nós sabemos. A inflação, ela sim, ela é maior que a inflação dos outros serviços, não tenho a menor dúvida, né? E a gente tem um único objetivo, obra executada de serviço disponibilizado. Então, também quem está se propondo a ampliar tem que saber que também vai ter que fazer mais mágica no custeio da sua instituição. Isso ninguém tem dúvida disso. Então, a qualidade do serviço, a ampliação da oferta, aquilo que a gente viu um pouco aqui, né? Quanto mais eu ofertar, e repito, não é para ter fila em catarata. Se tem fila em catarata, tem problema em algum lugar que a gente tem que resolver onde é que está o problema, porque não é falta de prestador. Por outro lado, a saúde auditiva não é só catarata, é cirurgia de pálpebra não estética,
é pitirígio. Ah, não, mas eu só quero fazer catarata. Para o ano que vem vai mudar, gente. Tu quer fazer catarata? Ótimo. Mas tu vai fazer a linha de cuidado da oftalmologia. Porque, senão, eu vou ter uma parte da saúde auditiva resolvida e não tenho o resto. Por quê? Porque paga bem, né? Então, a gente precisa estar discutindo, inclusive, dentro da nova proposta de tabela, o conjunto dos procedimentos. Mas eu acolho a sugestão e a gente tem, né, a Casa Civil para discutir junto e os deputados que têm, acredito que as reuniões são quase que de 2 vezes por mês, né, com o governador, e os caminhos se constroem por aí. Agora, eu não tenho... Quero pedir desculpa, gente, mas eu não tenho nem como dizer para a imprensa e nem como dizer... Não, mas nem essa é a intenção. Né? Tem mas certas... é que, quando eu cheguei, eu fui questionada. Né? Gente, eu preciso saber a pauta primeiro. Segundo, nós estamos falando de recursos, que não são recursos pequenos, são recursos volumosos. Então, para que todos saiam... E a gente não tem nenhuma impressão equivocada fora daqui, as propostas da bancada do Sul foram acolhidas, nós vamos discutir. Né? Vocês viram que, quando a gente começa a conversar, o 4 não é mais 4, né? E a gente vai... Mas, para quem nos ouve lá fora, gente, também é ruim. Né? Como é que tem uma dívida de 4 que não é mais 4? Né? E as portas da secretaria estão abertas para os deputados. Eu sei que nem sempre estou dando conta da agenda, mas não é por falta de vontade. Os senhores querem pedir desculpas, mas não é por falta de vontade, é por excesso mesmo de serviço e de organização que a gente acredita. Pasmem os senhores, nós temos com serviços que a gente ainda não conseguiu habilitar no Ministério da Saúde. Então, já aproveito e faço aqui o pedido. Por favor, se vocês têm serviço para habilitar e têm tido diligência, eu preciso das respostas até a semana que vem, senão não consigo tirar a habilitação. A gente está com mais de 250 leitos de UTI que não estão habilitados ainda junto ao Ministério da Saúde. Então, isso sai da conta sozinha do Estado. E aí, quando a gente deixa de receber de Brasília, a carga do orçamento fica mais pesada. Tá? Então, agradecer imensamente o convite, a compreensão, e dizer que, claro que daqui a gente vai dar os devidos encaminhamentos, eu conversando com o governo, né? E os senhores também com orçamento, que é um momento interessante nosso, né, de parlamentares, um momento do orçamento. Obrigada. Secretária, só para encerrar, então, né, agradecer a presença de todos, das duas instituições que estão presentes, da secretária que se colocou à disposição para vir aqui junto com a bancada do Sul, e deixando muito claro o intuito da bancada, quando dessa audiência que oportuniza a apresentação dessas instituições, e eu sei que a secretária já conhece muito bem da realidade das duas, como das outras do Estado inteiro, mas que a gente oficialmente pudesse pautar, enquanto bancada do Sul e representantes do Sul catarinense, que essas duas instituições estão entre as prioridades que a bancada do Sul tem nas suas pautas, né? Enquanto obras, melhorias, saúde financeira, né? Nós temos várias pautas, não só dentro da área da saúde, da educação, da infraestrutura, mas dentro da área da saúde são duas instituições importantíssimas, né, para o bom serviço da saúde no sul do Estado. Por isso a gente fez essa reunião, não foi para que a gente viesse aqui para que o secretário dissesse que vai X para um ou X para outro. A gente sabe que isso é uma conversação agora que se evolui com a bancada do Sul, com os deputados, com a senhora secretária, para que a gente possa encontrar um caminho diante das solicitações dos dois hospitais, mas que a gente pudesse pautar isso e oficializar isso como uma prioridade do Sul catarinense. Eu acredito que o oferecimento de sugestão do deputado Minotto foi bem-vindo, e agora a gente tem que conversar entre os parlamentares para ver se é o encaminhamento realmente que a gente pode tomar, e esse norte seja um norte que possa dar uma resposta mais efetiva para o Hospital de Braço Norte. Da outra forma, também nós vamos estar dialogando com a Secretaria para a questão de Laguna, mas para que deixar muito claro que esse ato é um ato para, junto com tantos outros atos que a gente está fazendo, para que a gente possa estabelecer essas prioridades que nós temos lá para a nossa região. E essa que nós pautamos hoje é uma das prioridades que nós temos. Fechou? Está encerrado, então, a reunião.